hoje nós vamos falar sobre a fórmula eletrônica de Lewis, nessa primeira parte. Vocês vão ver que ela é bem mais simples que a fórmula eletrônica completa. Mas isso é uma técnica que a gente usa mesmo, não é para sacanear vocês não. É porque se a gente ensinar o mais fácil primeiro, vocês não aprendem o mais difícil. Então a gente ensina a forma mais difícil, depois a mais fácil, que aí essa aqui fica sendo mamão com açúcar, né? Bom, para você fazer a fórmula eletrônica de Lewis, a primeira coisa é a fórmula mínima. Então vamos fazer a fórmula mínima, a primeira coisa, identificar quem é metal, quem é não metal. Este aqui de 5 a 7 recebe que falta para 8, não metal. Este aqui, de 1 a 4, metal. Valência é o próprio número, metal. A fórmula mínima é regra no Brasil colocar em primeiro plano quem? O metal. Quem é metal? Sódio. E em segundo plano, o não metal. Vamos colocar preto, que acho que fica mais fácil para vocês visualizar. Metal, então, é o sódio. Não metal é o enxofre. Né? Em cima, a gente coloca a valência. A valência é a quantidade do oposto. Então, a quantidade do enxofre do sulfeto é quanto? 1. A valência do enxofre, né, vai ser a quantidade do sódio. Então, no sulfeto do sódio, nós temos 2 sódio e 1 enxofre. E aí, é nessa proporção que você vai colocar. Agora, prestem atenção. Aqui, a gente vai colocar só os símbolos e a quantidade de elétrons da última camada. Temos quanto sódio? 2. Então, você coloca o símbolo de 2 sódios. Quantos enxofre? 1. Então, só 1. E aí, você vai colocar só os elétrons da última camada. Quantos elétrons da última camada tem? 1. O enxofre, quantos elétrons na última camada tem? 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá também, após a reação química, você vai colocar aqui a fórmula mínima. Qual é a fórmula mínima? Na, né? E o enxofre. Aqui é a fórmula mínima. Bom, se eu representei apenas os elétrons da última camada e deixou de existir, não represento nada aqui. Deixa assim. Coloca só a valência em cima. E o 1 viria aqui. Só que nós vimos anteriormente que a quantidade 1 não se representa. Então não tem necessidade. E se você representar está errado? Não. Está certo. Mas não precisa. E o enxofre tinha quantos? 6 elétrons na última camada. Ele perdeu 6 elétrons? Não. Recebeu o que falta para 8. Recebeu quanto? Nós vamos ver aqui que era receber 2. 1, 2. Então aqui, qual é fica aqui, ó, com 2 elétrons sobrando, né? Tem 2 elétrons a mais. E aqui vem a quantidade de 2. Nós vamos observar o seguinte, que o sódio vai perder o elétron da última camada e vai adquirir o octeto, que é o quê? 8 elétrons. No caso do enxofre, ele tinha 6 elétrons na última camada, vai receber 2, vai ficar com quanto? Com 8. Então, observem o seguinte, que tanto um como o outro ficou com 8 elétrons na última camada. Então, todos os átomos que não são gases novos, eles tentam ficar parecidos e isso ocorre através das ligações químicas. Ou perde, ou ganha, ou compartilha, ou perde os elétrons da última camada. Mas todos buscam essa propriedade aí de 8 elétrons na última camada. Então, aí estaria encerrado esse primeiro exemplo. Segundo, nitrito de magnésio. Quem é metal? Quem é não metal? De 5 a 7
recebe o que falta para 8, é o não metal. E aí vai ser metal. Este aqui tem quanto? 2 elétrons. Vai perder os 2, vai ficar positivo. É o metal. A fórmula mínima, então, vai ficar assim: metal em primeiro plano, não metal em segundo plano, e aí em cima você vai colocar a valência, embaixo a quantidade do oposto. Em cima a valência, embaixo a quantidade. Então isso é importante para a gente fazer o restante da fórmula de Lewis. Quantos magnésios são? 3. Vou colocar 3 magnésios aí. Gente, minha cachorra está querendo fazer uma participação especial. Um tempinho aí. E aí vocês colocam do lado oposto quantos nitrogênio? 2. Isso é antes da reação. Quantos elétrons tem na última camada o magnésio? 2. Então você vai colocar aqui 2 elétrons. Quantos elétrons tem na última camada o nitrogênio? Nós vimos aí que são 5. Então, pode ser bolinha aqui. 5. E aí, lá do outro lado, você coloca a fórmula mínima, dessa forma resumida aí, né? Então, nós temos o magnésio, nós temos o nitrogênio, os elétrons da última camada do nitrogênio, que são quanto? 5. E aí, cada nitrogênio vai receber quanto? 3 elétrons. Lembrando, tem que colocar aqui a valência e a quantidade aqui, mesma coisa na fórmula mínima. Bom, se vocês fizerem a fórmula mínima corretamente, vocês vão ver que vai bater. São quantos elétrons que vão ser perdidos aqui? 6, né? Então, quantos elétrons vão ser ganhados ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então bate aqui. Então está aí o exemplo B. Vamos então ao exemplo C. Vamos verificar primeiro quem é metal, quem é não metal, fazer a fórmula mínima. Então, o fósforo, ele recebe o que falta para 8, de 5 a 7. Recebe quanto? 3. Se recebe elétrons, é não metal. No caso do bário, ele tem 2 elétrons na última camada. Nós vimos que de 1 a 4 perde esses elétrons. E aí então, metal. Aí a gente faz a fórmula mínima, né? Coloca em primeiro plano quem? O metal. Quem é metal? Bário. Quem é não metal? O fósforo. Valência do bário, qual é? 2. Valência do fósforo, valência 2, quantidade de fósforo 2. Valência do fósforo 3, quantidade do bário 3. Então, inverte, ou seja, nós temos 3 bários e 2 fósforos. Então, a gente coloca os 3 bários, coloca a valência, ou seja, os elétrons da última camada, né? Com quantos? Fósforo? 2 apenas. Aonde que eu vi isso? Na fórmula mínima.
elétrons tem na última camada? 5. E aí, após a reação, vocês vão colocar a fórmula mínima. Então, qual é a fórmula mínima? Aquela que está lá, né? Nós temos o bário em primeiro plano, nós temos o fósforo em segundo plano, e aí você vai colocar. Se o bário perdeu os elétrons da última camada e ficou só com essa aqui, então você não representa, só a valência em cima, né? E a quantidade do fósforo aí. Em relação ao fósforo, ele não perdeu os elétrons da última camada, ele continuou, no metal continua. Ele recebeu o que falta para 8. Observem aí mais uma vez que a camada M, 5 mais 2, vai ficar com quanto? Com 8. Então, após a reação, tanto o fósforo como o bário vai ficar com 8. O iodeto de césio, né, é o iodo mais o césio. De 1 a 7, não metal. O que acontece? Perde. Fica positivo ou negativo? Negativo. Perde quando? Quer dizer, ganha o que falta para 8, né? Quem perde é o metal. Recebe o que falta para 8. 5 a 7 recebe o que falta para 8. 7 falta quanto para 8? 1. Recebe elétron, fica negativo. Então vamos aí ao césio. De 1 a 7, quer dizer, de 1 a 4 é metal e perde esses elétrons, fica positivo. Perde quanto? 1. Então, vai perder os elétrons da última camada. Então, nós vamos ter aqui quantos, vamos colocar primeiro a fórmula mínima, né? Então, nós temos o césio e temos o iodo. Qual é a valência do césio? 1. Precisa colocar aqui embaixo? Não. Qual é a valência do iodo? 1. Precisa colocar aqui embaixo? Não. Então, isso significa o quê? Um césio e um iodo. Então, você vai colocar aqui o césio, os elétrons que ele tem na última camada, vai colocar o iodo e depois você vai fazer a fórmula mínima. O césio tem quantos elétrons na última camada? 1. Então, você coloca aqui o símbolozinho 1. O iodo tem quantos elétrons na última camada? 7. 2, 4, 6, 7. Após a reação, você vai colocar a fórmula mínima. Tem o césio e tem o iodo. O césio vai perder os elétrons da última camada? Vai. Então não representa, só representa a valência em cima. O iodo tinha 7, continuou com 7 e recebeu um elétron. Então ele vai ficar ionizado negativamente uma vez. Quantidade 1 não se representa. Aqui nós começamos a falar da ligação covalente, que também é conhecido como ligação molecular ou homopolar. Ela ocorre, é possível da seguinte forma: entre não metais e não metais, ou seja, algo que é não metal lidar com algo que também não é metal. Então é possível ligação covalente entre não metais e hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, entre esses tipos de átomos, a gente chama de ligação covalente. Na ligação covalente, não é igual na ligação iônica, é ligação também. Na ligação iônica, nós vimos que tem um átomo que perde elétrons e o outro que ganha elétrons. É definitivo isso. Então, suponhamos no cloreto de sódio.
é o sódio e o cloro. O sódio perde um elétron, o cloro ganha um, e os dois, após perder elétrons e ganhar elétrons, tanto um como o outro vai ficar com 8 elétrons na última camada, vai adquirir o octeto e vai ficar estável. O sódio lá no cloreto de sódio, o cloro lá no cloro vai ficar estável. Só que no caso da ligação covalente, o que vai acontecer? Também vai ocorrer entre os elétrons da última camada, só que ninguém vai perder ou ganhar elétrons. Na realidade, nós vimos já anteriormente que os átomos se movimentam em volta do átomo de uma forma circular, né? Ou em forma de parábola, mas sempre são aos pares. Então, no caso da ligação covalente, os átomos vão ligar entre si pares de elétrons para que cada um adquira o octeto. Então, funciona mais ou menos assim. Quero fazer uma ligação com você. Tem um elétron. O outro, eu também quero, também tem um. Então, esses dois elétrons vão pertencer ao mesmo tempo aos dois átomos. Seria como se você e o seu irmão resolvessem comprar uma bicicleta. Bom, você dá a metade, eu dou a metade do dinheiro, e a bicicleta é sua e a bicicleta é minha. Mas cada um forneceu a metade. Então, na ligação covalente que nós vamos ver no desenvolvimento, que ela é também mais ou menos assim. Cada átomo fornece um elétron, forma-se um par, e esse par vai contar para os dois átomos. Bom, e a fórmula mínima? Nos exemplos dados, nós não falamos na ligação iônica, mas em tempo, de que existem metais que podem ter duas valências, que são os de transição. É aquele grupo que está após a segunda coluna, está entre a segunda coluna e a coluna onde está o boro. Aqueles lá, quase todos têm 2, e alguns têm 3 e alguns 4 valências. O que acontece? Isso acontece em condições especiais. O átomo pode ter, no caso dos metais, alguns podem chegar a 2 valências, outros poucos, 3, e raríssimos com 4. Uma grande parte só tem uma, é fixa. Nós temos alumínio, sódio, potássio, magnésio, todos esses. No caso dos não metais, a valência pode ir de 1 a 7, cada átomo. Isso vai depender das condições aí. O que tem que ser levado em conta? A eletronegatividade, na hora de fazer a fórmula mínima. Nós vamos mostrar a fórmula mínima de cada um, né? E aqui é uma tabela. Qual é o mais reativo? O flúor. Qual é o mais reativo desse grupo? O hidrogênio. Então, nós vamos, na hora de fazer a fórmula mínima, deve ser observada aqui essa tabela. Só que a gente vai mostrar a fórmula mínima, a principal, mas isso dependendo da temperatura, dependendo de outros fatores, de pressão, de catalisador, uma série de coisas. Isso pode, além dessa fórmula mínima, pode ter outras envolvendo os mesmos não metais. Vamos ver aqui. Então, o mais reativo de todos é o flúor. Então, o nome leva o nome do elemento que é mais reativo. Vai ficar o quê? Flúor, terminação eto. Fluoreto, do que? Está se ligando ao carbono? Então, fluoreto de carbono. É uma forma não tão convencional, né? Mas ela dá certo. O não metal mais reativo, que no caso aqui é o flúor, você pode chamar ele de não metal mesmo. Qual que é a valência? 1. Não metal é normal, como nós vimos
na forma iônica, considera como não metal. O menos reativo, no caso aqui o carbono, você só para fins, lembrando que isso é só para fins de fórmula mínima. Não é metal o carbono, nós sabemos que ele é um ametal. Mas para fins de fazer a fórmula mínima, você considera como se fosse metal. Como se fosse. É um não metal. Apesar de que tem 4 elétrons na última camada e também é uma exceção. Então, qual seria a valência? Não é bom nem colocar sinal aqui, sabe? 4. Aí você coloca em primeiro plano quem? O metal, ou seja, o menos reativo, né? Quem é o menos reativo? O carbono. Qual é a valência dele? 4. Qual é o menos reativo, o mais reativo? Flúor. Qual é a valência dele? 1. Aí você inverte. 1 não representa. E aí o 4 vem para cá. Então, esse aqui até um gás, né? Bastante conhecido. E ele já foi utilizado em processo de refrigeração, chamado tetrafluorocarbono, né? Então fica tetra por quê? Porque são 4 fluor. Então essa seria a fórmula mínima. É só essa com carbono e flúor? Não, tem outras. Tem outras que vai também o cloro e flúor, que é o chamado CFC. Foi muito utilizado em desodorante, porque na hora que bate lá nos axilas ele é fresquinho e tal, também como gás e refrigerador de ar-condicionado, mas isso o mundo inteiro já baniu, porque ele ofende a camada de ozônio. Não é esse aqui, mas também ele é na forma de gás. O óxido de nitrogênio também começa, quem é o mais reativo? Vocês observem que, com exceção do flúor, que está em pouquíssimas substâncias, o segundo mais reativo é o oxigênio. O oxigênio está em quase tudo, está num monte de coisa. Está na gordura, está na água, está no açúcar, está na acetona, está num monte de coisa. Então, ele é muito bom para a gente se basear. Toda vez que aparece ele e não tem flúor na parada, ele é o mais reativo. Então, ele entra em segundo plano. Então, aqui é o não metal mesmo, né? Não metal, oxigênio, considera como não metal. Qual é a valência dele? 2. O nitrogênio, como se fosse metal, porque ele é o menos reativo. Como não é, hein? Lembrando que não é não, só para fim de fórmula mínima. Então, 5. Como é que você vai fazer isso aí, né? Então você coloca em primeiro plano quem? O menos reativo. Em segundo plano, o mais reativo. Qual é a valência dele aqui? 5. Então ele vai ser o coeficiente. Qual é o menos reativo? O oxigênio. Quer dizer, menos reativo o nitrogênio, né? O mais reativo o oxigênio. Então inverte, né? E aí, então essa é a fórmula mínima. Vocês vão ver depois, mais para frente, que existem diversos óxidos de nitrogênio. Óxido nitroso, que é o gás lariante, não sei o quê. Então, aí, dependendo das condições, você pode ter, aqui no caso, nitrogênio e oxigênio, são uns 4 tipos. Mas, a princípio, a fórmula mínima seria dessa forma. Tem esse aí? Tem. Tem outros óxidos? Tem mais uns 3. Então, é isso. Bom, vamos ao nitreto de fósforo. Nitrogênio e fósforo. Quem é o mais reativo? Nitrogênio. Quem é o mais reativo? Fósforo. Então, o fósforo entra em primeiro plano. Vamos primeiro ver a valência aí, né? Nitrogênio é o mais reativo. Então, ele é o considerado não metal mesmo. A valência 3. Nem vamos colocar o sinal aqui. O mais reativo é o menos reativo é o fósforo. Qual
Qual é a valência dele? 3. Então, você vai colocar aqui em primeiro plano quem? O menos reativo. Em segundo plano, o menos reativo é o fósforo. Menos reativo. Em segundo plano, o mais reativo. Então, aqui, 3, 3. Aqui, olha, 2, 3 também e 3. Nós vimos sempre que for possível, tem que simplificar. Então, vai ficar simplesmente a fórmula mínima